Bom, pessoal, eu vou explicar alguns dos problemas que a gente teve lá na Cielo Lio sobre a autenticação de microserviço. Um assunto que está sendo bem discutido aí na QCon, né? Uma galera falando de microserviço e, tipo, é bem legal entender que a estrutura que a gente tem usado lá tá meio que comum, pelo menos aqui no Brasil, né? Bom, vou falar um pouco sobre toda a definição de arquitetura de autenticação foi baseada em cima do HTTPS. Aí eu vou explicar algumas coisas que parecem básicas logo no início, depois a gente vai entrar em alguns aspectos que são mais avançados, que a gente teve que entender e estudar bastante para ver como é que funcionava, e depois a gente vai ver como é que isso foi aplicado dentro da Lio, né? Mas quando a gente fala de HTTPS, o que a maioria, o que é senso comum a gente está navegando em um local seguro, está criptografado, aí algumas pessoas arriscam a falar que tem, tipo, tem uma troca de certificados que acontece ali, mas pouca gente sabe como que acontece ali por debaixo dos panos, como que é feita o client, como que o client HTTP, para quem usa aí o aqui HTTP, como é que ele funciona, como é que foi especificado, né? Como é que foi definida a especificação. Vou tentar fazer um overview por cima disso tudo e depois eu vou linkar com o que a gente fez lá dentro da Cielo Lio. Para quem não me conhece, meu nome é Magno, eu trabalho na M4U, mas hoje eu tenho 3 anos que eu estou focado dentro do projeto da Cielo Lio. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, a Lio é o novo terminal da Cielo, então já faz um tempo, ano passado eu falei um pouco dela aqui. Se alguém quiser conhecer mais sobre o projeto, tem um stand ali da M4U, que tem lá o terminal, tem um cafezinho lá. Então dá para conhecer como é que ela funciona. E se alguém quiser bater um papo comigo, tem uma galera também da M4U que trabalha no desenvolvimento, quer tirar dúvidas sobre a API, como funciona, só me chamar aí ou ali no stand ali e a gente bate um papo. Bom, essas são as palavrinhas que a gente vai ver aí ao longo do nosso tempo, né? Então a gente vai ver um pouco de que é um certificado, né? Vamos tentar traduzir o que é isso. Vamos ver também o que é uma autoridade certificadora, né? Uma CA. Vamos ver também o que é um Certificate Sign Request, né? Que é um pedido de certificado. Vamos ver também o Client Certificate e no final a gente vai juntar isso tudo e ver o que a gente fez dentro da Lio e o que isso foi legal para a gente. Bom, basicamente, um certificado, né, tem a sigla ali CRT, muito usada também, quando estiver olhando o tutorial, alguma coisa do tipo. Ele é formado, ele tem uma anatomia, um arquivo, onde que você tem alguns atributos dentro desse arquivo, só que quando você abre lá, você não consegue pegar esse arquivo e abrir ele, você não está criptografado ali dentro, você não consegue entender. Então você tem que usar uma API para descobrir todas as características que tem dentro desse certificado, o que ele faz, como ele faz. E um ponto importante aí, que é o coração do certificado, né, é a chave no qual ele foi construído, né? Você precisa ter uma chave para construir esse certificado. Então, como é que funciona? Você gera a chave primeiro, então o comandinho ali, você usa o OpenSSL, que é uma libzinha lá dentro do Linux, que já te dá toda a API para gerar. Então, você gera uma chave, salva ela dentro de um arquivo, o alt ali é o private key, é o nome do arquivo que essa chave foi salva. E depois você pode gerar o certificado, que é basicamente você vai usar a chave que você gerou para poder gerar o certificado. E nesse cenário aqui, depois desse comando, abre uma lista lá com vários parâmetros que você precisa colocar para gerar o certificado. Não vou entrar em detalhe aqui sobre esses parâmetros. Para a galera que trabalha na construção, fez freela, construiu algum site, esse processo aqui é bem comum. A gente vai chegar um pouco lá na frente e vai explicar por que a gente tem que fazer isso, né? Para ter um certificado HTTPS no site. Então aqui é o detalhe da chave. Então isso é um certificado. E o ponto importante é que a chave ela é sempre privada. Então o ideal, né, o modelo correto é que, dado que você gerou essa chave, ela nunca deveria sair do ambiente onde ela foi gerada. Então, para a gente que está em laboratório ali, né, tá na máquina, gerou, fica ali mesmo. Mas para a empresa, geralmente a gente usa um HSM, um Hardware Security Model, né,
que guarda essa chave ela é gerada lá, e aí você tem APIs para trabalhar em cima dessa chave. Então, ela nunca deveria sair desse cara. Para quem pretende colocar alguma coisa disso em produção, tem que gerar essa chave em um lugar e ela não pode ser violada, vamos dizer assim, não pode ser trafegada, não pode sair de onde que ela foi gerada. E o certificado é o cara que é público. Então, o certificado, você pode colocar no pendrive, enfim, copiar para sua máquina, não tem problema nenhum isso. Ele é público. Então, o que acontece? Quando você entra num site lá, eu até usei um site da QCon, você tem lá o HTTPS, né, um símbolozinho lá em cima dizendo, pô, tá seguro. O que acontece quando você acessa lá o site da QCon ou qualquer outro site HTTPS? Então, o que acontece é que tem um certificado do lado do Nginx que foi gerado com uma chave privada. Então, o browser ele faz a primeira chamada, ele baixa esse certificado e ele faz algumas validações em cima desse certificado. Só depois que essas validações são feitas, é que ele fecha a conexão em si e eles começam a se falar. Então, algumas das validações que acontecem ali, que é tipo data da expiração, que é um parâmetro que você coloca lá no certificado, quando você vai gerar, que é, cara, esse certificado é válido para 10 anos, 20 anos, 30 anos. E um outro parâmetro é o CN, que o CN, para esse tipo de certificado, eu vou explicar depois um outro, mas para esse tipo de certificado, o CN é muito importante. Por quê? Dentro do OKHTP, ou dentro da especificação lá do protocolo, existe um check que é feito, eu até cheguei a encontrar a linha lá no OKHTP que faz check, eu não coloquei aí, achei que ia ficar meio enrolado. Mas, dentro lá do OKHTP, ele fala, bom, já que eu fiz o download do certificado, qual que é o common name que vem no certificado? O common name foi qcon.com.br. O common name que veio no certificado é o mesmo nome que eu chamei no host? Se bater, a conexão ali é fechada e segue a vida. Se esse common name não bater, a conexão ela é desconsiderada e dá um connection reset, alguma coisa do tipo. Ele não fecha a conexão. Então, se tudo tiver ok aqui, ele fecha a conexão e aí segue a vida. Aí você começa ali a ter os get, post, enfim, os métodos ali do REST ou da sua comunicação HTTP em si. Por enquanto, é isso que a gente precisa entender. Isso é um certificado, né? Ele é gerado com uma chave privada, tem alguns atributos, tem algumas coisinhas ali. Por enquanto, o que é importante ali é o common name, que tem que estar na mente de todo mundo aí. Isso é um certificado. O que é uma entidade certificadora, né? Se só esse modelo fosse suficiente para a gente fazer uma conexão HTTPS segura, qualquer um podia gerar um certificado lá com QCon e subir um site e começar a transacionar isso de maneira segura, né? Porque eu posso gerar uma chave privada, eu gero um certificado com common name QCon, e aí eu coloco no meu Nginx, subo meu domínio QCon e pronto. O cara está navegando num site que não foi construído pelos organizadores da QCon, mas que ele está lá com o certificado de HTTPS seguro, direitinho. Então a galera falou assim, putz, isso não está muito legal, né? Estou falando que o QCon, por exemplo, Itaú, eu poderia criar um Itaú S. Então, pô, tipo, talvez erro comum, a pessoa vai digitar Itaú de Itaú S, e, pô, esse cara tem certificado, é válido, como é que funciona isso? Então a galera tomou cuidado na construção da RFC lá, e definiu um conceito lá chamado emissor de certificado, né? Existe um atributo dentro do certificado que ele diz quem foi o cara que emitiu esse certificado, né? Então, como é que funciona isso? Você tem um certificado normal e esse certificado ele pode ser emitido ou assinado por outro certificado. Quando isso acontece, a gente chama esse certificado pai ou certificado emissor de CA, né? De entidade certificadora ou certificado RU, ou certificado pai, alguma coisa do tipo assim. Então, o que acontece? Nesse cenário agora, eu tenho um certificado que pode ser assinado por outro certificado. E existem certificados que não são assinados por ninguém, né? Que a gente chama de certificado root. Então, o que acontece? Agora o que eu posso fazer é, bom, eu não vou pedir para o Google, ao invés de eu pedir para o Google verificar se aquele certificado é válido, que ele baixou, eu vou pedir assim, pô, Google Chrome, o Google Chrome fala, cara, vê quem foi, se você não conhecer esse certificado, veja quem emitiu esse certificado
e pede e verifica se você conhece esse certificado que assinou. Então, tipo, vou explicar aqui na frente. Quando o Chrome agora, quando você acessa o site lá da QCon, o certificado é enviado para o Google Chrome, né? Ou para o browser, para o Safari, qualquer um outro. Essa validação é feita a validação da data de expiração, CN, tudo bateu direitinho, e ele faz uma outra validação, que é o seguinte: o certificado que eu recebi, eu conheço esse certificado? Provavelmente não, porque quem emitiu foi eu, por exemplo, Magno Costa, ou o desenvolvedor aqui da QCon. O Chrome vai falar, cara, eu não sei que certificado é esse. Então, foi o seguinte: tem alguém que assinou esse certificado? Aí fala assim, tem um cara que assinou aqui. Beleza, quem é o cara que assinou esse certificado? O cara que assinou esse certificado é a empresa XPTO lá. Aí o Chrome fala, opa, essa empresa eu conheço, esse certificado eu conheço, ok, pode fechar a conexão. Aí a conexão HTTPS fecha. E aí a gente continua conversando. Se qualquer passo aqui falhar, o browser, no caso, exibe aquela mensagem falando, você está navegando aí num lugar que eu não consigo te garantir confiabilidade, não. Aí você decide se você quer navegar ou não. Quando a gente está programando isso, quando a gente está trabalhando lá com retrofit, com OKHTTP, com protocolo mesmo programando, você toma um bad connection aí, você toma um connection reset, alguma coisa do tipo um erro, falando, cara, eu não consigo estabelecer a conexão, ela perde aí. Então, e aí a gente acabou entrando em outro problema. Tá bom, cara, mas você resolveu um problema de que o Google Chrome agora não precisa conhecer o certificado que o dev emitiu para a QCon, mas o Chrome precisa conhecer quem é a entidade, o certificado root, né? E aí, quem que gerencia isso, né? Então, o que acontece? A galera sentou aí, né? Eu gosto até de contar uma historinha nesse sentido, que é mais fácil. Alguém virou e falou assim, cara, beleza, esse problema eu resolvo. Eu vou emitir um certificado e eu garanto que esse certificado vai estar lá dentro do Google Chrome. Quando eu digo dentro do Google Chrome, é do Google Chrome, do Safari ou dentro dos próprios OS, né? Então, por exemplo, eu posso colocar esse certificado dentro do Windows, ou posso embarcar esse certificado dentro do Linux ou dentro do Java, lá no cassete do Java, para a galera que conhece aí. Então, sim, cabe a esse cara que se comprometeu a isso entrar em contato com o Google, com a Microsoft, e com os produtores aí e falar, amigão, eu tenho certificado aqui, esse cara é seguro, coloca ele, por favor, aí dentro da máquina de vocês aí e tal, não sei o quê. Aí, sei lá, o Bill Gates virou e falou, pô, beleza, eu vou embarcar aqui no Windows, agora todo o Windows vai ter esse certificado aí, tá tranquilo. Então, quando o Google Chrome faz o check, ele pergunta se o Google Chrome conhece aquele certificado ou se o próprio sistema operacional conhece, né? Aí ele falou assim, beleza, show de bola, resolvi o problema, então aquele certificado lá que eu emiti, então todo certificado o certificado que a QCon emitir agora, eu da QCon emitir, ele vai ser assinado por esse certificado e esse certificado está dentro do Google Chrome. Então quando a gente for fazer aquela validação, vai passar direitinho. Só que aí criou-se um problema, né? Todo mundo depende dessa empresa e dessa empresa assinar o certificado que os desenvolvedores emitirem. Então, por exemplo, aqui está tendo a QCon, se eu quero emitir um certificado, eu teria que pedir a essa empresa, assina esse certificado para mim. Se, sei lá, M4U quer emitir um certificado HTTPS, o dev da M4U tem que pedir para essa mesma empresa emitir um certificado. Então, assim, não ia escalar esse modelo. Chegar uma hora que ia dar problema, não tinha jeito. Então, o que eles falaram? Então, é o seguinte, vamos aumentar a cadeia. Vamos criar, eu criei o meu root, vamos criar uma outra, vamos pegar esse certificado root e vamos assinar outras CAs, vamos criar outras entidades certificadoras, né? Lembrando que o root ele é uma CA, aí ele assina outros certificados que também vão ser CAs, né? São entidades certificadoras tipo nível 2. E o que isso quer dizer é, agora, todos esses caras aqui, eles podem emitir certificado no nome da primeira empresa ali, né? Na empresa A, por exemplo. Então, A emitiu o primeiro certificado, B, C, D, E, F, G ali, agora emitem certificados que são assinados pelo root ali em cima, né?
o issuer dele é o root. E aí o que acontece? Agora o mundo depende só dessas empresas aqui, né? Escalou um pouquinho mais. Aí esses caras aqui fizeram a mesma coisa. Pô, vamos escalar mais ainda. Então criou-se ali um mundo de entidades certificadoras. Então por isso que quando um dev precisa emitir um certificado, ele não precisa ir nem numa VeriSign da vida, né? Uma empresa muito grande, entidade certificadora. Ele vai numa empresa brasileira e qualquer um pode abrir uma empresa que emite certificado em nome de uma entidade maior. E aí como é que funciona essas empresas aqui? Eles ficam fazendo auditoria o tempo inteiro, né? Que é tipo, ó, o root lá falou, ó, cara, eu emiti um certificado, foda pra caramba, eu troquei ideia lá com o Bill Gates, eu me comprometi com ele, que eu não vou fazer merda, vamos dizer assim. E, cara, a gente precisa criar um sistema para auditar quem está aqui de baixo, para a gente garantir que o processo é seguido. Senão o carinha aqui de baixo, aqui, a CA lá do Rio de Janeiro, emite certificado, assina certificado do jeito que ela quiser, sem consultar o nome da empresa, sem consultar se a empresa existe de fato ou não, e aí permitiria que qualquer dev emitisse o certificado para o site QCon, sendo que não é o site QCon que tá pedindo aquele certificado. Então, para quem já teve que emitir um certificado HTTPS, geralmente a empresa te liga, ela pede para você enviar um comando no servidor lá, para dizer que aquele certificado é válido ou não. Não sei se a galera já teve que fazer isso, mas para quem trabalha com site, web, é bem comum ter que fazer isso. Então, às vezes ele fala, você bota o telefone e, cara, eu preciso confirmar os seus dados, ó, eu vou te mandar um código, você tem que botar esse código lá no seu servidor de aplicação, que está no site da QCon, para eu garantir, para essa entidade certificadora garantir que ela está emitindo um certificado para o desenvolvedor certo. Basicamente, é assim que funciona. E aí, toda essa cadeia, ela é auditada, né? Existem auditorias em vários níveis aí, né? Então, o root, acredito eu, que ele audita de uma maneira mais pesada os seus primeiros filhos ali auditam de uma maneira não tão pesada, e aí os filhos dos filhos dos filhos, até chegar em toda a cadeia, né? É assim que funciona o HTTPS. E aí, agora, como é que ficou? Quando você acessar lá o site da QCon, ele vai baixar o certificado, ele vai verificar se o certificado é válido, né, vendo data de expiração, common name, e ele vai perguntar, bom, eu não conheço esse certificado, eu não sei quem é esse certificado qcon.br, não conheço esse certificado. Quem é o cara que emitiu esse certificado? Eu conheço? Aí pode ser que o de primeiro ali, o Google Chrome, conheça, ou não. Se isso não acontecer, porque agora eu tenho uma cadeia de vários níveis, né? Se isso não acontecer, ele pergunta, tá bom, esse segundo certificado eu não conheço. Quem é o cara que assinou esse certificado? Aí tem o terceiro certificado. Beleza, eu conheço o terceiro certificado? Não, não conheço. Então quem é o cara que assinou o terceiro certificado? Beleza, tem um cara. E aí vai chegar uma hora que essa cadeia ela vai acabar, e aí o Google vai falar assim, ó, eu conheço o último certificado aqui ou não. Então, se ele conhecer, ele vai fechar o HTTPS e aí a conexão continua de boa. Isso, né, chama cadeia de certificados. E aqui tem um alerta. Existe um ataque hacker, que é uma vulnerabilidade, que é você criar 1 milhão de certificados, um assinando o outro, e no final você mesmo que assinou o último. Então, esse é um tipo de ataque que acontece, que a galera que tem que ter preocupação com isso, que eu posso emitir um certificado e o browser do cara vai ficar fazendo essa verificação 1 milhão de vezes até ele chegar ao ponto de falar, eu não conheço o certificado root. Então, existe uma propriedade que você coloca no certificado, eu não sei exatamente no Chrome, qual é a profundidade máxima que ele procura até tentar encontrar um certificado conhecido por ele. Então, por exemplo, se a profundidade for 10, ele só vai procurar até o nível 10. Se ele não encontrar um certificado que ele conheça, ele não vai tentar os outros, né? Ele vai ignorar e não vai fechar a conexão, né? Então, isso é o que a gente chama de cadeia de certificado, né? Então, essa é a ideia de entidade certificadora. É você ter um certificado e você permitir que outras empresas ou outras instituições ou outras entidades de sistema emita certificado em nome de um certificado root, por exemplo.
né? E o que é o Certificate Sign Request, né? Esses caras juntaram e falaram assim, bom, beleza, a gente vai assinar o certificado lá para aquele monte de desenvolvedores lá. Só que vamos criar um padrão, cara. Tipo, vamos criar um padrãozinho aqui, porque senão, pô, o fulano cria o certificado, passamos como name. O outro cria o certificado como nome. O outro, então assim, ia ficar inviável até para essas empresas menores gerenciarem como que elas assinam os pedidos que chegam. Aí eles criaram um padrão, né? Falaram assim, ó, vamos pegar o CRT, o certificado, o mesmo comandinho que você gera um certificado, vamos pedir para o cara fazer isso, ele pega esse certificado e manda para a gente assina esse certificado e assina esse pedido e devolve para ele o certificado de fato. Isso é o que a gente chama de CSR, que é um pedido de assinatura de certificado. Então, o que acontece? Para a galera que já, voltando para a galera aí que já teve contato em gerar um certificado HTTPS, o que acontece? Você entra em contato com a empresa lá, sei lá, M4U, Certificate Sign, sei lá, que foi certificado por uma outra empresa certificadora. Então, a M4U é uma empresa que, teoricamente, poderia emitir certificado em nome dessa PAI. E aí, o que eles fazem? Eles te mandam um comando, você preenche no formulário, lá você preenche no formulário HTTP, falando que você quer um certificado para o evento da QCon, o evento que é gerido pela empresa tal, e eles falam, ok, eles te mandam um e-mail, te mandam um comandinho, que é um comandinho SSL mesmo, que vai gerar um CSR, que ele é um certificado, você vai mandar esse certificado para eles, seria para a M4U, é a empresa que você quer comprar o certificado, isso é pago, tá? A empresa que você vai comprar o certificado. Eles vão analisar cada dado que tem ali, que você colocou, o nome da empresa, vão te ligar, vão pedir um telefone fixo, botar o CNPJ, um monte de coisa. Eles ligam para a empresa, fazem check das informações. Se tudo estiver ok, aí sim eles emitem o certificado. Então, o nome desse formulário de solicitação a gente chama de CSR, tá? Então, esses são os pontos até aqui, como que a gente acessa o site HTTPS, como é que funciona essa troca de certificado. Ela realmente acontece, existe aí, então ela é segura, porque existe, quando acontece a troca de certificado, existe uma criptografia, que o dado fecha, se eu não me engano, o certificado lá ele tem a chave pública, ele deve fechar, não consigo ter certeza sobre isso, mas eu acho que ele fecha com a chave pública do certificado, e quando isso chega no servidor, o servidor tem a chave privada, ele abre com a chave privada. Então, por isso que a galera fala que quando você está navegando com HTTPS, se alguém estiver snifando a sua rede, se alguém estiver tentando olhar o que você está fazendo, não vai conseguir, porque o dado vai estar criptografado. Então, dentro do certificado, né, dentro do certificado ele tem uma chave pública, né? Quando o Google Chrome baixa isso, ele baixa o certificado inteiro, inclusive a chave pública, ele encripta os dados todos que você está acessando ali, tipo Banco Itaú, ele pega tudo que você está fazendo, coloca dentro de uma criptografia e manda isso via HTTPS com a criptografia, né? E aí quando chega lá no seu Nginx ou no seu servidor de aplicação, esse dado é aberto, porque lá no servidor você tem a chave privada. E aí a comunicação é feita assim, para a gente de maneira abstraída, a gente não vê que isso tudo acontece, né? Então a gente gera aqui, isso é o CSR. E o que é o Client Certificate? Isso é a parte que nem todo mundo conhece, eu não conhecia, até eu estudar bastante e entender como que isso funciona e como que isso poderia ajudar ali. O Client Certificate, ele nada mais é do que um certificado, assim como o certificado que está lá no Nginx, ele é um certificado com as mesmas características de um certificado que eu coloco lá no Nginx, ou de um certificado que uma empresa assinou para mim, tem as mesmas características, tem common name, tem country, tem todas aquelas características, só que a diferença é que ao invés desse certificado ficar no servidor, esse certificado fica no cliente, né? E aí como é que fica a sua conexão agora? Você tem lá o Google Chrome. Agora, cada ponta tem um certificado. Eu tenho um certificado lá no Nginx e eu tenho um certificado lá no meu cliente.
Para a galera que tem, acho que é assinatura digital, se eu não me engano, funciona assim. Acho que o eCPF também funciona assim. Então, como é que acontece a comunicação aqui? E aqui eu estou falando, tipo, usando programaticamente, você está falando assim, eu estou usando HTTPS. Você não muda nada no seu código. Você está falando, ó, no seu OK HTTP lá, ou no seu retrofit, ou no seu provedor de conexão HTTP, você bota lá, vou passar por HTTP ou HTTPS. Se você falar que vai passar HTTPS, você não muda mais nada no seu código e tudo isso você ganha. Né? Você ganha essa troca de certificado automática. Eu coloquei essa linha pontilhada até para representar que ainda não tem uma conexão forte. Eles estão trocando alguns dados aqui, alguns pacotinhos, para tipo, ó, estamos validando se está tudo ok, se tudo estiver ok, a gente fecha a conexão. Então, o que acontece quando a gente tem uma configuração com certificado, um client certificate, né? Então, o Google Chrome baixa o certificado do meu servidor, aí ele valida, valido lá, ó, data de expiração. Coloquei essas duas validações como básico, mas são muitos outros que acontecem. Ó, data ele vê se a chave pública foi assinada, está assinada no certificado e tal. Ele verifica, data de expiração do certificado está ok? Tá. O common name do certificado é o mesmo que o host que eu estou chamando? Tipo, que o com.m4u, que o com.com.br é o mesmo que o host que eu chamei? Aí, beleza. Então eu validei o certificado. E depois o client faz a mesma coisa. Ele, ó, agora servidor, toma o meu certificado aí e valida se esse cara está certo. E aí o que o servidor faz? Ele faz as validações desse lado também. Então o Nginx ele vai validar, ou o Apache vai validar isso para você automaticamente. Como é que ele faz isso? Ele verifica lá o expiration date e o common name. Só que, pô, nesse sentido aqui não faz muito sentido, nesse ponto aqui, o common name não vale muito, né? Porque, putz, eu estou certificando que quem está me chamando é o IP XPTO. Então, se o servidor verificasse isso, ele tinha que fazer um certificado de cliente para cada IP que fosse emitido. Então, não faz muito sentido. Então, no caso do certificado de cliente, o common name ele não é validado. E a gente vai ver o que a gente fez lá na Lio de espertinho em cima desse common name. Bom, se o Google Chrome lá, o cliente baixou o certificado do servidor e falou, ó, eu posso confiar nesse servidor, e o servidor falou, ó, eu posso confiar nesse cliente, beleza, então a conexão acontece e a gente fala HTTPS, esses dois trocam informações. E no seu cliente lá, você não mudou nada. Como é que isso funciona dentro do Apache? Vendo um pouquinho de código aí. Essa aqui, no Nginx, na verdade, né? Aí você tem uma configuração ali, dizendo que você está escutando na porta 443, aí essa aqui é a configuração comum, que é que você tem que dizer, ó, eu vou dizer que esse é o certificado do meu servidor e essa é a minha chave. Então, é aqui que eu digo que o meu... Voltar aqui. É aqui que eu digo que o meu Nginx tem esse certificado. É naquela linha ali. Aí você tem que emitir certificado direitinho. Né? É aqui. E ali eu digo qual é a chave privada que gerou aquele certificado. Ok? E aqui, nessa segunda linha, onde que eu digo, cara, eu quero que você faça a validação de Client Certificate. E aí, a partir desse momento, ele vai fazer as validações também. Aquela cadeia de validações, ela acontece tanto para certificado de servidor, quanto para certificado de cliente. Então, você poderia colocar assim, ó, eu só quero aceitar certificados de cliente que a M4U emitiu, por exemplo. E aí, seu servidor só ia aceitar conexões de clientes que tem um certificado que foi emitido pelo M4U. Eu não sei, mas eu acho que é assim, eu tenho certeza, mas eu acho que é assim que funciona esse programa da Receita lá, da Receita Federal. É assim que funciona provavelmente o eCPF. O eCPF deve ser um certificado de cliente emitido pela entidade certificadora governo XPTO. E aí dentro do servidor lá que faz o programa lá, a API de CPF lá do governo, ele deve fazer esse service, esse client certificate. Falando, cara, você pode mandar um certificado aí, mas eu só aceito se ele for assinado pela minha entidade governamental, minha entidade certificadora governo. Entendeu?
Então, então não adianta você gerar um certificado você mesmo, não, vou pegar tudo que tem no eCPF e vou gerar um certificado igualzinho, com os mesmos atributos. Não vai funcionar porque o issuer dele, né, o cara que emitiu aquele certificado, não vai ser o mesmo. Então, eu acredito que é assim que funciona, tá? Não tenho certeza dessa parte do eCPF, não. Então, e como que a gente juntou isso tudo, né? Então, como que a gente usou essas 4 características aí do HTTPS, na verdade do SSL, e como que a gente juntou tudo isso na Lio e montou uma coisa só para autenticar os nossos microserviços? Vamos lá. A gente montou uma entidade certificadora, root, né? A gente pegou lá o certificado e colocou lá dentro do nosso Nginx, da nossa borda. Então agora, tudo que está por trás daquele Nginx lá, precisa ter uma chave assinada por essa entidade certificadora. A gente, ao invés de a gente ficar assinando direto com a root, a gente falou assim, putz, vamos ser muito hardcore, não. Vamos criar uma outra entidade certificadora, chamada de, sei lá, certificadoras de Lio, e a gente faz com que as Lios sejam assinadas por esse certificado. E aí a gente criou um serviço lá, criou um serviço de autenticador, de gerador dessas chaves, colocou essa chave ali dentro, né? Aqui eu estou falando uma aplicaçãozinha, pode ser Rails, pode ser Spring, webzinha, tem uma API exposta ali, e aí, para todas as linguagens, você tem lá uma API, no Java você tem a API lá que fala com o SSL, no Ruby também você tem lá o SSL Wrapper, não lembro também, mas SSL Connector lá, enfim, SSL Helper. E aí você consegue fazer os comandos SSL então, do jeitinho que seria usando o OpenSSL. Então o que acontece? A Lio, ela se conecta a esse servidor, né? Antes de se conectar a esse servidor, ela gera uma chave privada. Aí o ponto importante, ela gera um CSR, então ela gera uma chave privada e um CSR que eu vou preparar para fazer um pedido de assinatura de certificado. Então, feito isso, ela manda esse CSR para o servidor, e aí a gente colocou algumas camadas de criptografia aí, chave de transporte, entre outras coisas. O servidor devolve um certificado, né, assinado pelaquela entidade certificadora ali, falando, beleza, tá tudo válido aqui, eu entendi. Então, é o cliente que decide qual é a duração do certificado e quais são as características que o certificado está ali dentro vão ter, né? Isso está na mão do cliente. Então, a Lio pega esse certificado, ela guarda e, de posse desse certificado, agora ela consegue estabelecer conexões com os nossos microserviços. Agora ela ganhou acesso a acessar esses caras. E qual que é o ponto aqui? A nível de desenvolvimento é bem pequeno, porque basta de fazer uma biblioteca que ela já tem tudo isso encapsulado lá dentro e eu não preciso pegar uma instância de OKHTTP. Eu pego uma instância de Cielo Lio OKHTTP. E dentro desse Cielo Lio OKHTTP já tem toda essa camada garantida. Ela já sabe onde está salva a chave, se está em memória, se está em arquivo, tem algumas estratégias diferentes. E ela pode, a própria biblioteca lá dentro do Android, ali um Android, eu não entrei muito detalhe aqui na Lio, mas a própria biblioteca já sabe onde encontrar essa chave, abrir ela e enviar ela numa conexão SSL, HTTPS. Né? E aqui, o que acontece? Como o certificado que está dentro da Lio, ele não é um certificado de servidor, é um certificado de cliente, a gente não preencheu o common name como host, né? Que eu falei, não faz sentido colocar o common name no certificado de cliente. E o que a gente fez? A gente colocou o ID ali dentro. Então, o common name que vai dentro do certificado da Lio, ele tem um cara, e aquele cara é o que identifica aquele terminal. A gente chamou isso de device key, device ID, ou tipo o identificador de um device. E a gente tem toda uma infraestrutura de segurança e disponibilidade desse cara, que para a gente faz muito sentido. E agora o que acontece? De posse lá do certificado emitido, a Lio consegue falar HTTPS com o nosso Nginx. O nosso Nginx, a Lio valida que ela está falando com o Nginx certo, com o nosso servidor.
o Nginx valida que ela está falando com o Malio, porque ela tem aquele certificado, e só depois disso as APIs estão disponibilizadas aqui embaixo, né? O outro ponto também aí dentro desse cara, dentro do Nginx, você consegue pedir o Nginx para abrir certificado e pegar o common name de certificado e passar como header para os outros microserviços, como header ou no payload mesmo. Então, o que acontece? Não sei se isso aqui vai iluminar. Acho que não. Então, dessa camada aqui, eu só falo HTTPS e certificado. Daqui para frente, o meu Nginx, ele abre esse certificado, ele pega o common name que está dentro do certificado, que é esse UID, e ele transporta isso para frente num header chamado Device ID. Então, qualquer informação que eu queira atachar em cima daquele device, por exemplo, eu quero dizer que aquele device tem uma associação lógica entre esse dispositivo e esse aplicativo. Então, eu poderia pegar tudo isso apenas nesse hash aqui, nesse UID grande. Porque daqui para frente, todos os meus serviços que precisam tratar esse ID, que precisam dessa identificação do terminal, eu consigo só pegando ele no header. Então, se eu não precisar, ele vai chegar lá, mas nenhum serviço vai tratar isso, né? E a parte legal também é que, tipo, não importa se está uma Malio aqui ou se tem um parceiro. A conexão é a mesma. Porque o ponto agora é, ao invés de eu emitir um certificado para o Malio, eu vou emitir um certificado para um parceiro. E esse foi a motivação da gente, uma das motivações para a gente emitir, a gente criou uma entidade certificadora lá para Lio, uma entidade certificadora para parceiros, então todas elas foram assinadas pelo certificado root. Todas elas vão passar para a minha cadeia, mas eu consigo segmentar até por ambiente. Então, imagina que eu tenho um certificado, tenho uma entidade certificadora também de desenvolvimento. Então, toda Lio que bate no ambiente de produção, mas que ela tem um certificado de dev, ela vai para o ambiente de dev. Toda Lio que bate em produção, e tem o bate produção que eu quero dizer que na Lio a gente tem a ideia de microaplicativos. Então, a gente tem um ecossistema que tem, sei lá, 20, 30 aplicativos instalados dentro da Lio. Né? Você tem a sensação, para quem esteve aqui na Lio olhou, você tem a sensação que você está navegando em uma tela só, em um aplicativo só, mas são vários. A gente chamou isso de micro-apps, né? Que é tipo, sei lá, a ideia de microserviço dentro da Lio. Então, cada microaplicativo fala com o back-end dele e tal, e aí os aplicativos podem trocar informações entre eles, com o content provider, entre outras coisas. Mas o ponto é, eu posso ter um cenário que eu quero testar com todo mundo apontando para a produção, mas esse app específico eu quero que ele aponte para staging. Então basta eu entregar um certificado de staging para esse cara e ele conseguiria fazer essa conexão. Eu conseguiria customizar essa conexão. Então a gente emitiu uma entidade certificadora para produção, uma entidade certificadora para desenvolvimento, então eu consigo dizer para quem aponta para onde, qual Lio aponta para onde. A gente também emitiu uma entidade certificadora para parceiro, e aí dentro do UID, ao invés de ter um UID da Lio, vai ter um UID de parceiro, né? E eu posso depois ter que tratar esse parceiro com permissões ou dar determinada funcionalidade para o parceiro ou não. E acho que é isso. E aqui não importa, para a nossa conexão aqui, ou para o parceiro, a gente tem a Sensidia, por exemplo, ou a parte das APIs, a Sensidia, a gente tem APIs que a gente fala direto com eles, a gente tem um certificado, emite, coloca lá, e tudo funciona direitinho. Uma parte legal que eu vi aqui no evento, tem uma parte lá teve uma parte de aplicação embarcada, né? Isso que eu expliquei, na verdade, não é nem HTTPS em si, é SSL. Então, para a galera que trabalha com qualquer outro protocolo que funcione com SSL, vai ganhar todas essas features também.
Então, por exemplo, o MQTT, né, que tem a palestra lá do Ebert. O MQTT, ele consegue trafegar os dados por baixo do SSL. Então, tudo que eu falei com troca de certificado, com o Google Chrome ali, tudo isso acontece da mesma maneira, só que usando não o HTTP, né? Não o HTTPS, mas o protocolo que você está usando, né? Então, a gente teve que construir toda essa infraestrutura, teve código para gerar toda essa parte, foi um desafio bem legal. E há algumas semanas atrás, acho que há um mês atrás, a Amazon lançou um serviço disso. E aí eu acho que eu esqueci de colocar aqui. A Amazon lançou um serviço disso, falando que toda agora essa orquestração e esse gerenciamento de entidades certificadoras e assinatura de certificado, eles vão fazer agora. Então, você pega essa cloud aqui agora. Tá pesado. Você pega esse Nginx aqui agora, substitui isso aqui agora pela Amazon, e toda a infraestrutura que você tem na Amazon de Lambda, S3, todo esse serviço, eu acredito que em breve eles vão dar suporte nativo para você emitir o seu certificado e falar, ó, eu quero que quem tiver o certificado XPTO pode criar um Lambda, ou quem tiver o certificado assinado pela CA tal vai poder publicar um artefato no S3, alguma coisa do tipo. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Obrigado aí ao pessoal da organização, a galera que trabalha comigo. É a segunda vez que eu venho aqui na QCon. Fico muito feliz porque é muito legal ver tantos profissionais, é uma galera que tá assim, que a gente vê pela internet, vamos dizer assim. Eu sou do Rio, né? Me 4 anos no Rio. Então, pô, maneiro estar aqui representando, trazendo um pouco de conteúdo para a galera aí. Valeu, obrigado. Agora faltam 10 minutos ainda, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida. Opa, Ricardo, tudo bem? Beleza? Você falou que a sua camada de negociação e de autenticação lá dos certificados está entre o seu dispositivo e o Nginx, né? Da parte do Nginx para frente, que é a chamada lá dos serviços, você continua com essa camada HTTPS ou não? Você já não usa mais ela? Antes de eu ter o certificado na Lio? Não, depois que você fez a negociação até o servidor Nginx, na hora que ele vai rotear para os serviços. Dali para frente? Dali para frente. É HTTPS, mas ele é HTTPS com o meu servidor de borda ali, né? A gente tem um produto lá, ele faz o roteamento para a gente. Então, até um pool acredito que seja um pool de, sei lá, de Nginx da vida, mas é um Big IP, né? Ele faz esse roteamento. Então, até a conexão chegar de fato dentro dos nossos servidores, né? Dentro da M4U, vamos dizer assim, daqui para trás tem todo o time de infra que ajuda a gente a construir isso. Então, eu acredito sim que use HTTPS. Eu acho que sim, acho que a conexão acontece ali. Acho que sim, é HTTPS. Dali para trás, né? Do Nginx para até os microserviços. É isso aí. É porque a gente só expõe as APIs para esse cara, entendeu? Aí esse cara faz o redirect. Parabéns, cara, foi bem legal a palestra. Eu, na verdade, estou trabalhando numa solução dessa. Eu trabalho hoje na WatchGuard e a gente tem um produto tem vários produtos, o principal deles é Firewall. A gente vende firewalls, etc. E agora a gente está lançando o nosso serviço as a service. Além de firewall, tem outras coisas. A gente tem um que vai sair agora, que é um Multifactor Authentication. E só nessa plataforma a gente tem cerca de 17 microserviços, tirando a plataforma, que tem mais uns 10. E tem mais outras coisas chegando com muitos. Então eu fui incumbido pela plataforma de cuidar dessa parte.
E aí a gente estava estudando como fazer a segurança do lado de dentro, porque a gente garante a segurança do lado de fora com a Amazon e o API Gateway, etc. Pelo lado de dentro, aí eu comecei a fazer tudo isso, ele fez a pergunta, respondeu um pouco, mas eu tive essa surpresa também na hora que eu terminei o meu design bonitinho, não sei o que a gente foi apresentar, a Amazon lançou o update, na semana que eu ia fazer a demo, peraí, vamos lá refazer. Aí a pergunta vai nesse sentido. Vocês usam a Amazon e vocês pretendem trocar para o ACM PCA ou não, porque vocês não querem ficar presos na Amazon? A gente usa a Amazon, toda a nossa infra está na AWS. Provavelmente a gente não vai mudar, porque, não sei se você chegou a ver no serviço deles, mas eles cobram muito barato pelo serviço e o armazenamento da chave é muito caro. Por quê? Para você colocar onde que deveria estar a sua chave privada? Dentro de um HSM. Para a galera que não tem muito contato com não sabe o que é HSM, sei lá, imagina uma sala que tem um computador lá que tem um ar-condicionado na temperatura tal. Cara, se entrar uma mosca e pousar ali, o HSM se desliga e entra em processo de excluir dados, vamos dizer assim, né? Então, tem todo um processo que essas empresas de cartão de crédito, a galera do Nubank deve fazer isso, né? Então, por exemplo, quando tem uma chave nova para ser adicionada ao HSM, essa chave ela é dividida em várias pessoas, né? Tipo, um cara vai num voo, o outro parece coisa de agente secreto, né? Um cara vai no pendrive, pluga lá, e primeira parte da chave, ao segundo pluga, outras tem dias diferentes, voo diferente, para fazer essa inserção de chave. Então, assim, o HSM é caro para se manter. E a partir do momento que eu confio na Amazon para ela armazenar essas chaves, ela tem que tomar muito cuidado com isso, porque se ela perder essa chave, fudeu. Tipo, eu vou ter que revogar. Tem uma feature dentro. O nome disso tudo que eu falei é X509, né, que é a especificação que fala sobre isso tudo. Tem uma feature de revogação de certificado. Então, se eu perco essa chave privada, eu tenho que revogar tudo. É como se eu tivesse falado assim, cara, vou ter que criar um processo, aí tipo meio que lascou, né? Porque se você não tem um fallback, por exemplo, no nosso caso, se a gente não tem um fallback na Lio, presumindo que isso poderia acontecer, as minhas apps não falam com meus backends, que ela não vai ter mais autorização, porque eu revoguei o certificado de todo mundo. Se ela não fala com os meus backends, como é que eu vou mandar uma atualização para ela falando que existe um novo certificado que ela precisa baixar? Então, são os problemas que a gente enfrenta lá na Lio. E a Amazon, eles têm cobrado barato pelo serviço e caro para poder guardar, né? Cada uma dessas chaves. E eu acho que por causa dessa complexidade, desse preço, a gente não deve ir para a AWS, que a gente já tem uma outra infraestrutura de HSM, de ter um gateway de pagamento dentro da empresa, então que já tem criptografia de dados e tal. Então, já tem uma infra criada e eu acho difícil a galera migrar isso, pelo menos a curto prazo. Opa, parabéns pela palestra, muito boa. Gostaria de te perguntar se, no caso de SSL Impersonate e Man in the Middle, no teu handshake, se vocês estão usando alguma técnica. E no caso da tua DMZ com o NGINX, vocês estão usando alguma coisa de CA Records. Eu não entendi a primeira pergunta. A primeira é sobre Man in the Middle e SSL Impersonate. Se vocês estão usando alguma técnica. Não. E na borda, na DMZ, se vocês estão fazendo alguma verificação de CA Records. Não. Isso aí, deu. Acabou o tempo. Valeu. Achei que era outra pergunta.